Bora lá, pessoal, não podemos parar, temos que continuar estudando. E o tema dessa quarta aula é o litisconsórcio, tá ok? Começando pelo conceito, em que consiste o fenômeno do litisconsórcio. Simples, é o fenômeno em que se verifica pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da relação processual. Portanto, por uma questão de economia processual, por uma questão de segurança jurídica, no sentido de evitar decisões conflitantes, a lei permite que uma ou mais pessoas figurem na relação processual no mesmo polo, ou eventualmente em ambos os polos. Em outras situações, conforme nós veremos, a lei não apenas possibilita que isso ocorra, ela determina a existência desse fenômeno do litisconsórcio, conforme nós veremos a partir da classificação tradicional, que leva em consideração uma série de fatores. Aliás, a melhor forma de se estudar o litisconsórcio é exatamente partindo da classificação, analisando as espécies destacadas pela doutrina. Então vamos lá. A primeira classificação leva em consideração o polo em que se verifica esse fenômeno. Aí nós temos o litisconsórcio ativo, o litisconsórcio passivo e também o litisconsórcio misto, ou se preferirem, alguns usam a expressão litisconsórcio recíproco. Litisconsórcio ativo, tranquilo, mais de um autor, portanto, no polo ativo. Litisconsórcio passivo, mais de um réu. E litisconsórcio misto ou recíproco, pluralidade de autores e também de réus na mesma relação processual, ok? A segunda espécie de litisconsórcio, seguindo essa classificação tradicional, leva em consideração os efeitos da decisão. E aí nós temos o litisconsórcio unitário e o litisconsórcio simples. Alguns chamam o simples de comum, tá ok? De onde nós tiramos a ideia do litisconsórcio unitário? Do artigo 116 do CPC. Diz assim: o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Em outras palavras, quando a relação jurídica envolvida na demanda, envolvida no processo, for inscindível, for uma coisa só, inscindível, o litisconsórcio é unitário porque todos os litisconsortes terão o mesmo resultado. Se procedente de uma forma ou de outra, se improcedente, enfim, o resultado da decisão de mérito tem que ser a mesma, uniforme para todos os litisconsortes, repito, porque o objeto sobre o qual incidirá a tutela, a relação jurídica controvertida é inscindível, ok? Por exemplo, se nós estivermos discutindo um contrato de compra e venda, um comprador de um lado da relação de direito material e do outro lado da relação de direito material, dois vendedores, tá? Um comprador, dois vendedores, eu tenho uma relação jurídica de direito material só, que é inscindível, envolvendo esses dois vendedores. Então não há dúvida, se o comprador ingressar com uma demanda contra os dois vendedores, o resultado para eles será único. Por exemplo, uma ação de rescisão do contrato. Não tem como rescindir o contrato em relação a um vendedor e manter o contrato em relação ao outro, tá ok? Então é nesse sentido que a relação de direito material é inscindível e, portanto, o litisconsórcio é unitário, já que o resultado, repito, deve ser uniforme para todos os litisconsortes, tá ok? Já no caso do litisconsórcio simples ou comum, o resultado, a decisão de mérito, pode ser diferente para os litisconsortes. Por exemplo, numa ação de indenização em que você atribui a responsabilidade pelos danos oriundos de um ato ilícito a duas ou três pessoas. Aí você demanda contra duas ou três pessoas. Pode ser que uma realmente tenha sido culpada pelo ato ilícito, a outra não, e por aí vai. Então é um exemplo típico de litisconsórcio simples ou comum, tá ok? Prosseguindo com a análise das espécies a partir da classificação tradicional, temos o litisconsórcio que leva em consideração a obrigatoriedade de formação. E aí
temos de um lado o litisconsórcio facultativo e de outro lado o litisconsórcio necessário. Quando que o litisconsórcio será facultativo? Quando a lei possibilitar, autorizar, desculpa a redundância, facultar a sua formação. Em outras palavras, os interessados promovem a demanda contra vários litisconsortes, vários réus, se quiserem, ou vários autores em conjunto demandam num processo só, caso queiram. Portanto, a lei autoriza. E aonde está essa autorização? No artigo 113 do CPC. Diz assim: duas ou mais pessoas podem, portanto, é uma faculdade, litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando 1. Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Então, várias pessoas são apontadas ou se dizem credoras de uma mesma obrigação. Então, todas elas podem promover uma demanda só para cobrar o adimplemento dessa obrigação. Da mesma forma que várias pessoas podem ser apontadas como devedoras de uma determinada obrigação. E aí elas podem ser colocadas no polo passivo de uma demanda em que se pleiteia o reconhecimento e o cumprimento dessa obrigação. Tá ok? O inciso 2 do 113 diz que também é possível o litisconsórcio quando entre as causas que poderiam dar ensejo a processos diferentes houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedido. Imaginemos o seguinte: um determinado cidadão pode ingressar com uma demanda, outro cidadão pode ingressar com outra demanda. Mas se essas duas demandas que podem ser propostas individualmente tiverem a mesma causa de pedir, ou se elas tiverem o mesmo pedido, nada mais natural do que essas pessoas, esses cidadãos se juntarem num processo só e promoverem essa demanda. Aliás, meus caros, se as causas forem conexas, seja em razão da identidade de pedido, seja em razão da identidade de causa de pedir, caso elas sejam propostas separadamente, pela ordem natural das coisas, nós já estudamos isso. Em razão da conexão, elas devem ser reunidas para tramitação e julgamento simultâneos, não é verdade? Então, nada melhor do que esses autores que poderiam promover demandas separadas optarem pelo litisconsórcio para, inclusive, garantir economia processual e, consequentemente, eficiência e evitar resultados, evitar decisões conflitantes. E o inciso terceiro é aquele que abre a porteira, né? Diz que é possível a formação de litisconsórcio quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Vejam, não é a mesma questão de direito em várias causas que podem ser reunidas numa só. Não, basta a mera afinidade de questões de fato ou de direito. Por exemplo, se nós temos 428 servidores públicos federais que têm direito a um determinado benefício, os 428 podem ingressar com uma ação contra a União em litisconsórcio ativo, facultativo. Só que tem um problema. Exatamente porque não só, mas especialmente o inciso terceiro abre demais a possibilidade de formação de litisconsórcio, pode surgir um fenômeno que é o do litisconsórcio multitudinário, né, em referência a multidões, que pode, dependendo do caso, comprometer a celeridade. Portanto, o tiro sai pela culatra. Se uma das ideias do litisconsórcio é garantir celeridade, evidentemente que a sua formação não pode prejudicar a celeridade. Mas não só isso. Dependendo do caso concreto, a formação de litisconsórcio multitudinário, ou seja, de muita gente, pode comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte do réu. E digo isso porque geralmente o litisconsórcio multitudinário aparece no polo ativo. É difícil imaginar uma situação de litisconsórcio multitudinário passivo. Tá ok? Atento a esses problemas, o legislador permite, lá no artigo 113, parágrafo 1º, a limitação
do litisconsórcio, tudo bem? Agora preste bem atenção. 113 fala do litisconsórcio facultativo. Logo, o parágrafo 1º, ao trabalhar com a possibilidade de limitação do litisconsórcio, refere-se apenas e tão somente ao litisconsórcio facultativo. Depois nós veremos o que é o necessário. Você já deve ter uma ideia, mas já vou adiantando. No litisconsórcio necessário não pode haver limitação. Imaginemos que a lei determine que 409 pessoas devam estar em litisconsórcio naquele processo. Se é necessário, não tem jeito, vai ficar assim. Tá? Então, repito, a limitação do litisconsórcio mediante desmembramento do processo só é possível no litisconsórcio facultativo. E o que diz o 113, parágrafo 1º? O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então, quais são os dois requisitos que permitem, alternativos, que permitem a limitação do litisconsórcio com o desmembramento do processo? Primeiro, o comprometimento da celeridade, e seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, tudo bem? E segundo, prejuízo para o exercício da defesa, tá ok? Aí vem o parágrafo 2º e diz assim: o requerimento da limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Então, por exemplo, o réu é citado. Vamos imaginar que a União foi citada naquele meu exemplo de 428 servidores no polo ativo. Aí a União vem e fala, no prazo de resposta, excelência, não tem condição de eu me defender adequadamente, ainda que eu tenha prazo dobrado, porque são 428 servidores. Eu não consigo nem reunir os documentos necessários para fazer minha contestação no prazo legal. Então, por gentileza, faça uma limitação, desmembre o processo, tá ok? E esse requerimento interrompe o prazo para resposta, ou seja, volta para o zero. Quando o juiz delibera, e espera-se que ele realmente desmembre, aí sim, recomeça, volta para o zero então, o prazo para a resposta, tá ok? A lei não traz critérios objetivos que devem ser observados na hora de fazer esse desmembramento. Tá? Em razão até de algumas normas internas de tribunais, utiliza-se muito o número 10. Não sei porquê, talvez seja um número cabalístico ou homenagem a Pelé, não sei. Mas alguns desmembram o processo de uma forma que fiquem 10 autores num, 10 no outro, 10 no outro. Isso não resolve necessariamente o problema. Imaginemos se no âmbito dos 428 servidores eu tenha 200 numa situação idêntica e 228 numa outra situação idêntica entre eles, tá? Simplesmente eu divido 200 para cá, 228 para lá. Se a situação é idêntica, talvez não haja problema para a União se defender. Agora, se eu verifico no universo de 100 servidores, por exemplo, 20 que apresentam uma situação peculiar X, 40 que apresentam a situação peculiar Y, 10 que apresentam a Z e mais 10 que apresentam a alfa. Aí eu vou dividir o processo, 20 para lá, 40 para lá, 10 para lá e 10 para lá. É assim que deve ser feito, de acordo com o caso concreto, identificando eventuais subgrupos com peculiaridades comuns, para que nós possamos preservar a celeridade e o direito de defesa. Se eu dividir aquele processo com 428 autores, que é um monstro, em 48 processos, usando o critério ordem alfabética, pode ser que não resolva nada. Tá? Então tem que ser feito com critério. E uma observação muito importante, quando ocorre esse desmembramento do processo, e o número de processos irmãos, digamos assim, vai depender do caso concreto, conforme nós já vimos, esses novos processos não serão redistribuídos livremente. Eles permanecem perante o mesmo juízo, sob pena, inclusive, de violação ao juízo natural. Tá ok? Bom, esse é o litisconsórcio facultativo, com essa questão interessante
que diz respeito à possibilidade de limitação. E o litisconsórcio necessário? Aí vem o 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Traduzindo, o litisconsórcio será necessário, primeiro, quando a lei determinar, e segundo, em virtude da natureza da relação jurídica. Ah, como assim? Quando ele for unitário. Quando o litisconsórcio for unitário, como regra geral, ele também será necessário. Por quê? Ora, se o objeto sobre o qual incidirá a tutela jurisdicional é inscindível, todos aqueles que integram aquela relação de direito material devem ser citados. É o exemplo que eu lhes dei, poderia dar vários, do contrato de compra e venda. Comprador de um lado, dois vendedores do outro. Uma relação de direito material só, o contrato é um só. Ele pode ser rescindido, mas como ele é um só, não pode ser cindido. Ora, todos aqueles envolvidos no contrato devem figurar na relação processual. Portanto, se o autor ingressar com a demanda, deverá colocar necessariamente os dois vendedores. Se o comprador ingressar, deverá colocar os dois vendedores no polo passivo. Tudo bem? Porque a relação de direito material é inscindível, é uma coisa só. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de litisconsórcio necessário em virtude de lei. Então vamos lá. Um bem tradicional e relativamente comum. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Então, se você é casado, em princípio, tirando a separação absoluta, quer propor uma demanda, precisa de autorização do cônjuge. Aqui é um problema de capacidade processual. Agora, vai lá no parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, inciso 1º, que é muito comum, que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Então, se você é casado ou casada, a não ser que seja pelo regime da separação absoluta de bens, caso alguém promova contra você uma demanda real imobiliária, necessariamente tem que colocar o seu cônjuge no polo passivo. Ah, mas o imóvel só está em meu nome. Não interessa. Você e seu cônjuge, a não ser que sejam casados pelo regime da separação total, devem necessariamente figurar no polo passivo. É um caso de litisconsórcio necessário em virtude de lei. Um outro muito conhecido é o do 246, parágrafo 3º, da ação de uso capião. Não temos mais o procedimento especial de uso capião no CPC 2015, mas o 246, parágrafo 3º, diz expressamente: na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. A lei determina a citação obrigatória dos confinantes por economia processual, que é para que os confinantes possam comparecer ao processo e verificar se na descrição do imóvel feita na inicial não estão pegando um pedacinho do imóvel dele que é confinante. Aliás, justamente por isso é que não precisa citar confinantes se o objeto do uso capião for uma unidade imobiliária em edifício, em condomínio edilício, por exemplo, apartamento. Eu não preciso citar o vizinho, porque não tem como, na hora de você descrever o apartamento, querer pegar um pedacinho da sala do vizinho, né? Porque a descrição está bonitinha na matrícula. É muito comum acontecer uma descrição equivocada que possa querer invadir o imóvel vizinho nas propriedades rurais. É aí que geralmente o problema acontece. E inspirado nisso é que o Código determina a citação de todos os confinantes no procedimento de uso capião, ok? Bom, uma outra classificação, também tradicional,
que leva em consideração o momento da informação, diz que o litisconsórcio pode ser inicial ou ulterior. Litisconsórcio inicial, quando esse fenômeno ocorre desde o início do processo. Vários autores e ou vários réus, desde o momento da propositura da demanda. Litisconsórcio ulterior, quando o fenômeno ocorre, surge, aparece ao longo do procedimento. Por exemplo, quando alguém ingressa como assistente litisconsorcial, estudaremos depois isso. O assistente litisconsorcial ingressou no processo e virou parte. Por isso que chama assistência litisconsorcial. Então é uma forma de litisconsórcio ulterior. A mesma coisa no chamamento ao processo. Um devedor solidário chama ao processo outro devedor solidário, né, quando é demandado. Esse outro devedor solidário, uma vez citado, passa a compor, citado validamente, né, passa a compor o polo passivo, litisconsórcio ulterior. E com um detalhe, o STJ não admite a formação de litisconsórcio facultativo ativo ulterior. Por quê? Porque tem que ser evitada a violação ao juízo natural. O que muitas vezes acontecia? Várias pessoas numa mesma situação, por exemplo, servidores públicos, pleiteavam alguma coisa em juízo e queriam uma tela provisória. Tudo bem? Aí vamos imaginar que você esteja numa capital, os servidores são estaduais e temos ali 5 varas de fazenda pública. E aí você sabe, você é advogado, que numa daquelas varas o juízo concede a liminar, na outra não. Então o que acontece? Você pega ali 2 ou 3 servidores e ingressam, por exemplo, com mandado de segurança, ingressam com uma ação qualquer contra o Estado, pleiteando tela provisória. Caiu naquele juízo em que você já conhece o entendimento do magistrado e sabe que ele concede tela provisória naquelas situações, aí antes dele decidir, você emenda a petição inicial para colocar mais 495 servidores, né, autores. Opa, isso é escolha de juízo, isso viola o juízo natural, então a STJ não autoriza esse tipo de conduta, ok? Bom, temos ainda outras classificações que fogem um pouquinho das tradicionais, mas que já são relativamente comuns no dia a dia do foro, e a doutrina já vem se debruçando sobre isso há um certo tempo. Primeiro, litisconsórcio alternativo. O litisconsórcio alternativo ocorre quando existe uma dúvida sobre quem deva figurar no polo passivo. E já que há uma certa dúvida, por economia processual, ao invés de você correr o risco de o processo ser extinto por ilegitimidade e só depois você ingressar contra o réu correto, então você já coloca no polo passivo aqueles que provavelmente são os legitimados, tá ok? Há um exemplo típico e a partir dele a doutrina identifica a possibilidade de ampliar, né? Esse exemplo que eu vou lhes dar está na própria lei, então se há uma possibilidade, por que não ampliar? É a famosa ação de consignação em pagamento no caso de dúvida sobre quem deva receber. Está lá o artigo 547 do CPC, que diz o seguinte: se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Eu devo para fulano, fulano falece. Aí vem alguém, uma senhora, e fala: eu sou a companheira dele, então agora você paga para mim. Aí depois o rapaz: olha, eu sou o filho dele, o único herdeiro, agora você paga para mim. Aí você fica ali na dúvida, quem paga mal paga 2 vezes, então você ingressa com a ação de consignação em pagamento. Excelência, não sei se o credor é ela ou é ele. Tá aqui o dinheiro depositado, eles que se virem para disputar o crédito. Tá ok? E a partir disso defende-se outra possibilidade, ou defende-se outras possibilidades. Deixa eu tomar uma água. E a gente tem verificado na prática, nas varas de família, de vez em quando, o litisconsórcio alternativo em ações declaratórias de paternidade. Quando a mãe da criança não tem certeza sobre a paternidade,
Aí a criança ingressa com a ação declaratória, representada pela mãe, e coloca ali os supostos, os possíveis pais no polo passivo. Tá ok? Temos ainda o litisconsórcio eventual. Haverá litisconsórcio eventual quando os pedidos cumulados dirigirem-se a sujeitos diferentes, estabelecendo-se uma ordem de preferência. Por exemplo, numa demanda condenatória. Excelência, eu quero que o senhor condene esse. Não sendo possível, então aquele. Tá ok? Um exemplo típico nós extraímos do artigo 1698, ou a partir do artigo 1698 do Código Civil, que cuida dos alimentos. Tá? Inclusive, nós vamos analisar isso no âmbito das intervenções de terceiros. Diz lá o dispositivo do Código Civil, 1698. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, etc, etc. Então, sabemos que se o pai, por exemplo, não tem condições de pagar alimentos, vai sobrar para os avós. É uma responsabilidade subsidiária dos avós. Então, litisconsórcio eventual. Excelência, quero a condenação do meu pai a pagar alimentos. Se ele demonstrar que não tem condições, então eu quero a condenação dos meus avós. É um exemplo típico de litisconsórcio eventual. Tá ok? Na eventualidade. Temos ainda a possibilidade de litisconsórcio sucessivo, que aparece naquelas situações em que há acumulação sucessiva de pedidos. Geralmente ele aparece no polo passivo, né? Você faz uma acumulação sucessiva de pedidos, ou seja, quando o acolhimento de um pedido depende do outro, né? Depende do acolhimento do anterior, tá? Acumulação sucessiva, uma relação de subordinação entre os pedidos. Geralmente isso aparece no polo passivo. Mas teve um concurso da magistratura, e podemos pegar como exemplo, porque as questões da magistratura e do Ministério Público de processo civil muitas vezes são muito parecidas, né? Então, teve um concurso interessante, em que o caso era assim: a mãe e a criança representada pela mãe, tá? Então era um litisconsórcio ativo. A mãe e seu filho, representado pela mãe, ingressaram com uma demanda contra o sujeito. Quais eram os pedidos? 1. Declaração de paternidade, ou seja, a criança pedindo a declaração de paternidade. Segundo pedido, indenização pelos valores gastos com o parto. Esse é um pedido da mãe feito contra o sujeito. Então vejam, nós temos aí um litisconsórcio sucessivo, porque há uma acumulação de pedidos, só que é no polo passivo que você identifica esse litisconsórcio sucessivo, tudo bem? No sentido de que o pedido da mãe de indenização vai depender do acolhimento do pedido declaratório de paternidade que é feito pelo filho, tá ok? Então é um exemplo de litisconsórcio sucessivo no polo ativo, muito embora geralmente nós verifiquemos isso no polo passivo, tá ok? Essa é a classificação principal. Há outras que a doutrina vem mencionando, já apareceu por aí litisconsórcio dinâmico, mas esses que eu coloquei são os mais comuns, com tranquilidade você pode encontrar numa prova, tá ok? Especialmente de primeira fase. Bom, para a gente encerrar o assunto do litisconsórcio, regime jurídico do litisconsórcio. Em outras palavras, se eu verifico esse fenômeno de pluralidade de partes num processo, o que de diferente acontece nesse processo? Quais são as regras que vão incidir nesse processo que diferencia das demais? Primeira coisa que nós temos que observar nesse regime jurídico: princípio da autonomia dos colitigantes ou dos litisconsortes, está lá no artigo 117 do CPC. Diz lá: os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos,
exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Vamos extrair uma regra básica desse 117, tudo bem? Os atos, as condutas processuais de um litisconsorte nunca prejudicam os demais. Agora, dependendo da espécie de litisconsórcio e dependendo da conduta, pode ajudar, principalmente no litisconsórcio unitário, tá ok? Então guardem isso, a conduta de um litisconsorte nunca prejudica os demais. Dependendo da conduta e do tipo de litisconsórcio, especialmente unitário, pode ajudar os demais, tá ok? Ué, mas e no unitário, a conduta de um não prejudica o outro? Não. Mas o tratamento tem que ser uniforme, pois é. Qual é a solução? No litisconsórcio unitário, a conduta de um litisconsorte, caso o outro não adira a essa conduta, é ineficaz, não produz efeitos, tá ok? Tenho dois réus, um deles, litisconsórcio unitário, um deles reconhece a procedência do pedido. Vamos ouvir o outro. Eu não reconheço, então tá bom, procede, o que esse aí falou deixa pra lá, tá ok? É assim que se faz. Bom, mas para compreender melhor isso, é importante lembrarmos de duas expressões que são utilizadas pela doutrina e que às vezes aparecem em concurso por aí. Conduta alternativa e conduta determinante. Dentre as várias condutas processuais que as partes adotam ao longo do procedimento, algumas são alternativas, outras são determinantes. Como assim? Conduta alternativa é aquela praticada com a finalidade de melhorar a situação da parte na relação processual, com a finalidade, portanto, de se atingir um resultado favorável. Se vai atingir ou não, depende do caso concreto. Exemplo típico, recorrer. Recorrer é uma conduta alternativa, porque você pratica com a finalidade de melhorar a sua situação no processo. Tudo bem? Se vai melhorar ou não, depende do mérito, né, do recurso. Mas o que interessa é a finalidade. Conduta determinante, conduta determinante, por sua vez, é aquela que, uma vez praticada, conduz a parte a uma situação desfavorável inexoravelmente. Não tem jeito. Se você pratica uma conduta determinante, você será conduzido a uma situação desfavorável. Acabei de dar um exemplo de conduta determinante. Reconhecimento jurídico do pedido ou da pretensão. Não tem jeito, o resultado vai ser desfavorável. O juiz homologa isso e você vai ter que pagar o sujeito, vai ter que entregar a coisa, enfim, dependendo do caso concreto. Tá ok? E aí, a partir disso, vamos para aquela regra geral do 117 de novo. A conduta alternativa, por ser aquela que visa a melhora da situação da parte no processo, pode sim auxiliar, ajudar, provocar efeitos aos outros litisconsortes, especialmente no unitário. Agora, a conduta determinante, que é aquela que produz inexoravelmente um resultado desfavorável, pouco importa o tipo de litisconsórcio, não afeta os demais litisconsortes. Aliás, no litisconsórcio unitário, não vai afetar nem o próprio sujeito que praticou a conduta, porque ela vai acabar sendo ineficaz. Tá ok? E temos ainda o artigo 229 do CPC, que traz uma regrinha de prerrogativa de prazo ou de prazo dobrado para os litisconsortes. Mas, atenção! Esse artigo 229, indo na contramão da jurisprudência sedimentada do STJ, antes do CPC de 2015, diz o seguinte: os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, a jurisprudência dizia que bastava 2 advogados ou mais diferentes, mesmo que fosse no mesmo escritório. Então, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Tudo bem? Só que tem uma razão de ser essa regra. Por que tem prazo dobrado? Porque se eu tenho mais de um advogado defendendo ali cada qual os diferentes litisconsortes,
pode haver um certo embaraço na hora de acessar os autos. Por exemplo, você é advogado de um dos autores, vai lá olhar os autos no balcão. Só que o seu colega que defende o outro autor acabou de retirar por meia hora para fazer cópia. Tudo bem? Tem uma razão de ser. Só que essa razão de ser desaparece nos autos digitais. Por isso é que o 229, parágrafo 2º, diz assim: não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Então, qual é a regra geral? Pluralidade de partes, tudo bem? Litisconsórcio. Se eu tiver advogados diferentes, de escritórios diferentes, defendendo esses autores diferentes ou esses réus diferentes, prazo dobrado para todas as manifestações nos autos físicos. Se os autos forem eletrônicos ou digitais, o prazo não é dobrado, tudo bem? O prazo é normal. E acerca dessa questão, temos o enunciado 641 da súmula de jurisprudência do STF, dizendo que não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. É natural. Se apenas um dos litisconsortes sucumbiu, apenas ele tem interesse recursal. Então, para que falar em prazo dobrado se os demais não têm por que recorrer? Tá ok? Agora, lembrando que isso só tem razão de ser nos autos físicos, porque nos eletrônicos já não tem prazo dobrado de jeito nenhum. Tudo bem? E para encerrar a nossa aula de hoje, eu reparei que faltou aqui uma questão que diz respeito ao litisconsórcio necessário. Então vamos voltar um pouquinho. O que acontece se o litisconsórcio for necessário, em virtude de lei ou em virtude da relação de direito material, tá? Ser inscindível, e não foi observada a necessariedade? Um litisconsorte, que aí nem vai ser litisconsorte, né? Alguém que deveria ser litisconsorte acabou ficando de fora do processo, não foi citado. O que acontece? Atenção! O artigo 115 do CPC traz duas regras dependendo da espécie de litisconsórcio. Geralmente, o litisconsórcio necessário é unitário. Geralmente. Mas pode acontecer dele ser necessário e simples, como é o caso da ação de usucapião. Tenho que citar todos os confinantes, mas o resultado para eles pode ser diferente. Então é necessário e simples, muito embora geralmente seja unitário. Então, vem lá o 115 dizendo: a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, traduzindo, a sentença de mérito, quando proferida sem a observância do litisconsórcio necessário ou da necessariedade de litisconsórcio, será 1. Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. E 2. Ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Traduzindo, inciso 1º, se era litisconsórcio necessário e unitário, a sentença é nula, a decisão é nula. Tudo bem? Agora, se o caso era de litisconsórcio necessário simples, inciso 2, a sentença será ineficaz em relação àqueles que não participaram e perfeitamente válida em relação àqueles que foram citados validamente e participaram do processo. Tá ok? Então, prestem bem atenção, porque o efeito a partir da inobservância, a consequência oriunda da inobservância do litisconsórcio necessário vai ser uma ou outra, a depender de ele ser unitário ou simples. Tudo bem? Bons estudos para vocês. Prosseguiremos a partir da próxima aula com o estudo das intervenções de terceiros. Até mais, gente.